O governo americano, a administração Trump, anunciou nesse dia 28 de maio, através do seu secretário de Estado, o senhor Marcos Rubio, a pretensão de sancionar autoridades estrangeiras que venham praticar censura contra cidadãos e empresas americanas. Olha só, senhoras e senhores, Marcos Rubio, ao anunciar tal pretensão, ele não mencionou nomes. O que ele disse que vai abarcar autoridades da Europa, vai abarcar autoridades da América Latina. Na América Latina, nós podemos entender que esse recado foi, e não poderia ser diferente, para o Brasil, onde o ministro Alexandre de Moraes é um potencial alvo de sanções. Essas sanções a serem aplicadas, de acordo com o seu anúncio, trata-se de suspensão de vistos. Só que o caso do ministro Alexandre de Moraes é especial. O que está na mesa de Trump para ser estudado como sanção é a lei Magnitsky. Então ele é um caso especial. Tem um detalhe, senhoras e senhores, a pergunta que mais se fazem. Quem são os nomes que estão na mesa de Trump para ser sancionado? Está sob análise para ser sancionado ou não. Aqui no Brasil, de acordo com a fonte, o jornalista Paulo Figueiredo, aqui no Brasil existem 12 nomes de autoridades que foram denunciadas ao governo americano com materialidade farta, testemunho. Está lá, na mesa de Trump, 12 nomes de brasileiros. Para que ele possa decidir, porque quem bate o martelo e a palavra final é ele. Se pune, se não pune, se pune todos, se pune parte, e os nomes dos brasileiros sob análise para possível punição são: primeiro, ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Segundo, Luiz Barroso, ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal. Terceiro, Gilmar Mendes, ministro do Supremo. Edson Fachin, ministro do Supremo. Carmen Lúcia, igualmente. Dias Toffoli, ministro. Cristiano Zanin. Aqui nós temos sete ministros. Nós temos 7 ministros. A relação também conta com Paulo Gonet Branco. Gonet, Procurador-Geral da República. Andrei Rodrigues, Diretor-Geral da Polícia Federal Brasileira. Fábio Schor, Delegado da Polícia Federal. Ricardo Lewandowski, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal e atual ministro da Justiça e da Segurança Pública no governo de Lula. E, por último, o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Esses são os 12 nomes que estão na mesa de Trump para ele analisar a possibilidade de puni-los ou não. E a informação dá conta que os documentos que estão de posse de Trump são robustos. Tem evidências, tem testemunhas. E o governo americano, numa análise prévia, entende que todas essas pessoas são responsáveis pela situação em que o Brasil chegou. Então, eu acho que, se não todas, algumas delas não têm escapatória. 3 aqui
É batom na cueca, não tem para onde fugir. Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, não tem para onde fugir. Alexandre de Moraes, não tem para onde fugir. E o seu auxiliar, delegado Fábio Chor. Esses três aqui, é certo. Os outros, é possível. Agora, senhoras e senhores, eu estava aqui lembrando que, alguns dias atrás, essas autoridades aqui mencionadas, em especial Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, estavam fazendo chacotas quando a possibilidade de sanções contra eles eram mencionadas. Chacotas. E hoje estão aí, todos, em completo desespero, pedindo ajuda a Lula. Pedindo ajuda a Lula para socorrê-los. Só que tem um detalhe, senhoras e senhores. Lula não tem moral nenhuma com a sua diplomacia para reverter essa questão. Olha só, Alexandre de Moraes multou, censurou plataformas brasileiras. Alexandre de Moraes colocou Elon Musk dentro do inquérito das fake news, sem passar pelos trâmites legais. E ainda há uma suspeita, presta atenção na palavra, suspeita de que o delegado Fábio Chor, a serviço do senhor ministro Alexandre de Moraes, falsificou um documento atestando a entrada de Felipe Martins, ex-assessor internacional de Bolsonaro, nos Estados Unidos. E está mais que provado que ele lá não esteve. E o governo americano, inclusive, já está investigando essa questão. No primeiro passo das investigações, já se sabe que uma pessoa que ajudou a falsificar um documento oficial do governo americano, inserindo o nome do Felipe Martins, como se ele tivesse entrado nos Estados Unidos, trata-se de um brasileiro naturalizado americano que trabalha no serviço de imigração. Já sabe. A pena desse brasileiro que trabalha no serviço de imigração, que foi identificado como um dos fraudadores desse documento, pode ser de 12 anos de cadeia a prisão perpétua. De 12 anos a prisão perpétua. E ele é um estrangeiro que traiu a confiança do governo americano. Para que ele não pegue uma prisão perpétua e pegue uma pena menor, é preciso que ele colabore com a justiça, dizendo que para quem estava trabalhando, quem mandou ele fazer, qual a finalidade de se fazer. E as investigações desse caso já estão rolando há 2 meses. 2 meses. E a justiça americana é muito célere com essas coisas. O governo americano ele tem a obrigação de sancionar essas autoridades em casos que se confirmem. Porque senão vai estar mandando um recado negativo para o resto do mundo, dizendo que aqui, pelo Brasil, pode entrar nos Estados Unidos, falsificar documento e não dá nada. E não é isso. Fato é que, minha amiga e meu amigo, para finalizar, eu tenho visto que alguns ministros do Supremo Tribunal Federal estão tomando medidas intimidadoras, desesperadas, não muito inteligentes, como forma de retaliar e se vingar de Eduardo Bolsonaro, do capitão e líder da nação Jair Messias Bolsonaro. Com todos esses arroubos autoritários, com todas essas medidas espalhafatosas, desinteligente, para não dizer burra, a situação desses ministros só vai agravando. E eu digo mais, sem medo de errar. Olha só, minha amiga e meu amigo do canal. Quem me acompanha aqui no canal
já me ouviu falar há mais de um ano que isso que está acontecendo agora iria acontecer. Alguns até achavam, alguns poucos, graças a Deus a gente tem credibilidade na rede, mas alguns poucos achavam que era teoria da conspiração da minha parte. Está aí, aconteceu. E vou cantar mais uma pedra para um amigo no canal. Se o ministro Alexandre de Moraes continuar dobrando a aposta, como ele está, de maneira impensada, abrindo investigação contra Eduardo Bolsonaro, querendo bloquear as contas do presidente Bolsonaro, vai agravar a situação dele e o pior vai acontecer, porque nada é tão ruim que não possa piorar. Ele está na iminência de ser abarcado pela lei Magnitsky, perder o visto, mas tem uma desgraça pior, que pode abraçá-lo, e se ele continuar, ele não terá escapatória para responder por crime contra a humanidade, no TPI, Tribunal Penal Internacional. Ele está com o pezinho na porta do Tribunal Penal Internacional e até agora ninguém falou isso, pelo menos eu não vi. Pelo menos eu até agora me parece que eu sou o primeiro a falar isso. E razões, minha amiga e meu amigo, tem de sobra. Tem de sobra. A questão é que a gente não está dando atenção porque isso não faz parte do nosso dia a dia. Isso é coisa nova para os brasileiros. Olha o caso do Clezão. Vocês acham mesmo que o caso do Clezão vai passar batido? Que ninguém vai responder pelo caso do Clezão? Esses quase 2.000 presos políticos, esse festival de censura, de processo, de ameaças, de intimidações, meu irmão. E não adianta depois querer falar que o Brasil e os Estados Unidos têm uma tradição de 200 anos que não vai contar. A administração Trump, desculpa a expressão, está fazendo e andando para Xandão e para Lula. Eles vão aplicar a lei e acabou. E se continuar dobrando a aposta do lado de cá, eles vão articular no TPI para colocar ele lá no TPI, Tribunal Penal Internacional. A coisa é séria, meu irmão. O que está acontecendo aqui no Brasil é sério. A questão é que nós somos muito românticos e não paramos para analisar a gravidade da coisa. Mas não paramos para analisar. E agora fica aí os ministros pedindo ajuda a Lula. Estão pedindo ajuda ao pior cara que existe, presidente Lula. Quando o Trump estava às vésperas de disputar a eleição, Lula falou que tinha apreço para o Biden, é um direito dele, mas comparou Trump ao líder nazi da Alemanha. Você acha que isso não chegou na vida dele? Que ele não sabe? E que ele não guardou? A esposa de Lula, Janja, chamou o principal secretário e conselheiro dele, mandou um recado, enfoque-o, né? Aquele palavrão em inglês, que eu não vou nem mencionar aqui, que só gente baixa, entenda, só gente baixa pronuncia um palavrão desse que Janja pronunciou. Então tem um conjunto de coisas em desfavor do sistema aqui no Brasil, do regime. Trump está pouco se importando com o que vai pensar as autoridades brasileiras. Vocês sabiam que desde que Trump assumiu, ele não mandou embaixador americano para o Brasil? Você sabia que no Brasil não tem embaixador americano? E ele nem fala em mandar? Por quê? Está pouco se lixando. Está pouco se lixando. O governo Lula escolheu o lado errado da história. O governo Lula colou nos inimigos tradicionais dos Estados Unidos, nos inimigos que querem riscar os Estados Unidos no mapa. China, Rússia, Coreia do Norte, Irã. Com que moral? Com que moral Lula
vai socorrer esses caras, os ministros do Supremo Tribunal Federal? Acabou, filho. Acabou. Acabou. Se os caras fossem inteligentes, eles baixavam a bola. Vai ter uma chuva de rola. Vai ter uma chuva de rola. O caminho é cada um pegar uma zinha, abraçar e botar o fiofó na parede, porque ninguém vai escapar.